Graças a Deus, o seu Bahia Flow, o podcast da Bahia, está no ar. Hoje com uma presença marcante e jovem, um filmmaker, autor, diretor chamado Tiago Abubakr. Sem mais delongas, Tiago Abubakr, muito bem-vindo ao Bahia Flow. Tudo bem com você? Tudo bem, sim. Muito obrigado pelo convite. É. Foi um prazer. É um prazer estar tendo essa oportunidade de fazer esse bate-papo aqui sobre o meu último projeto, que é um projeto bastante especial. A honra é E toda nossa, porque a idade de Tiago é o que chama mais atenção. Ele nasceu em 2002, só que já em 2017, esse jovem talento cria a Abubakr Filmes. Então, antes de falar sobre o documentário de Aleixo Belov, o primeiro documentário dele, eu gostaria de saber como é que tudo começou. Como é que tão jovem você teve essa ideia, você que é graduando em comunicação também, teve essa ideia de montar uma produtora de filmes, como foi? é uma longa história, viu? Na realidade, eu sempre tive uma fixação muito grande pelo audiovisual. Desde criança mesmo, desde muito pequeno. Eh, não só como entusiasta, mas também como realizador. Eu sempre tentava experimentar, eu fazia rascunhos, esboços. Começou pelo desenho, né? Sempre tive essa ligação com a parte artística. E aí fazia várias ilustrações, baseadas em desenhos clássicos, principalmente desenhos clássicos da Disney. E aí eu comecei, da ilustração, pura e simplesmente, eu parti pra animação, né. E aí foi que eu comecei a ter uma noção inicial, assim, de cinema e foi o que começou a me levar justamente para o audiovisual, foi a animação, né. E aí fazia esboços e tal, passei praticamente minha infância toda, apaixonado por animação. E animação 2D mesmo, desenhada, né, não mexia em computador naquela época. E aí, depois eu comecei a fazer uns filmes, aqueles filmes bem caseiros, sabe, com meus primos, aquela coisa bem tosca mesmo. Já era uma E já era uma sinalização do que sinalização. viria Mas eu levava lá. aquilo a sério desde o início, entendeu? Eu achava que estava fazendo mesmo o melhor filme do mundo, e foi muito bacana. E aí depois de eu ter feito todos esses trabalhos com meus primos, assim, que eram filmes amadores mesmo, que, eu decidi montar uma produtora, né. E, enfim, ainda estava aprendendo muito sobre como mexer nos programas de edição, enfim, como fazer roteiro, como, como produzir um filme efetivamente, mas eu achava que já tinha uma certa bagagem para começar a abrir uma produtora mesmo. E aí eu comecei a fazer uns filmes de ficção, nesses aí já com a qualidade, em todos os sentidos, uma qualidade muito melhor do que os outros que eu tinha produzido. E aí, eu cheguei a produzir 3 curtas que foram submetidos para o circuito de festivais, alguns inclusive ganharam Uau, que al máximo, que pois máximo. é, Quais muito foram legal. esses curtas? O primeiro curta que eu fiz, foi junto com um amigo meu, Luiz Humberto Campos, O Diário de William, e foi a primeira experimentação minha primeira experimentação enquanto dono de uma produtora, né, a Sim. gente pode falar assim. E foi um filme que eu considerei, assim, muito maduro pra nossa idade, a gente tinha 15 anos. E era um filme, baseado na literatura de Arthur Schopenhauer, o sociólogo alemão. Uau, meu Deus, Pois é, esse com menino é 15 muito precoce, pois é, foi um gente. roteiro que foi montado em conjunto com meu amigo teve a ideia inicial e a gente foi trabalhando esse roteiro. Ele era apaixonado por filosofia e eu por cinema. E a gente combinou isso, e aí fez esse filme que ficou, apesar de ter certas limitações técnicas e tal, escassez de recursos total, acredito que foi um filme muito importante para o meu amadurecimento enquanto filmmaker. E acho que, o Jar Junior foi, assim, sabe, o marco do início dessa profissionalização enquanto produtor. Aliás, a gente, a Bahia é a terra de Glauber Rocha, que dizia que com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, Exatamente, você pode fazer muitas coisas. É o caso de Tiago Abubakr aqui, não é verdade? E exatamente, depois desse filme que você falou, desse doc, vocês fizeram outro. exato. Aí o mais marcante depois desse foi O Pai, que foi de 2019, mas foi lançado em 2020, que foi um curta de ficção, um curta de época, baseado nos desencadeamentos políticos e sociais do grande terremoto de Lisboa de 1755. Então tinha toda uma alegoria sobre o iluminismo. Era um filme que tinha, digamos assim, um valor de produção muito alto, mas quando eu falo valor é no sentido
qualitativo e não monetário, sabe? Porque foi Sim. um filme que a gente investiu bastante em termos de produção mesmo, entendeu? Criei todo um trabalho de direção mesmo para criar uma atmosfera de época mesmo. E esse filme participou de um festival na Holanda, foi bem bacana, mas a cerimônia foi online por causa da pandemia, mas ainda assim foi bem Nossa, legal. mas de qualquer É, maneira, foi bem legal. agora para a idade de vocês, eu acho muito incrível, porque esse filme, O Pai, é em 1755, né, a Exatamente. ambientação dele. Como é que vocês conseguiram, né, trazer tudo isso com tão pouca idade, cara? A inspiração veio Pois é, veio eu sempre como? tive assim na cabeça, não, quero criar uma experiência que faça com que a pessoa se sinta naquela atmosfera, naquele período, naquele momento. Então, eu comecei a procurar locações em Salvador que tivessem essa arquitetura portuguesa, sabe? Sim, E sim. que fizesse esse link com o ano de 1755, né? E por sorte, Salvador foi colonizada portuguesa, a gente tem essa arquitetura aqui muito presente. Então foi muito mais fácil a gente conseguir eh, gravar nesses lugares, né? Mas ainda assim, demorou bastante pra gente conseguir garantir essas locações, né? Porque, por exemplo, o Convento do Carmo era gerido por um hotel, o Pestana, né? Sim, sim. Então, Sim, toda aquela cheio de parte turista, burocrática, né? exatamente, muita burocracia. E os atores eram, enfim, amigos, pessoas da família e tal. Mas acabou dando muito certo. Eu gostei Nossa, bastante. como deu certo. Daqui a pouco ele vai dizer. Aliás, pode dizer logo agora onde é que as pessoas podem encontrar essas produções, porque vocês ainda vão ouvir falar é do documentário sobre Aleixo Belov, que Uhum. é o que o trouxe, na verdade, aqui. Agora, quem já quiser estar aí assistindo via YouTube, aliás, eu peço a vocês que sigam o nosso canal no YouTube, tá? youtube.com/, Bahia Press. Você acessa ou Bahia Flow. Segue, compartilha, comenta e acompanha as nossas entrevistas. Você tem algum canal para que as pessoas que estejam interessadas em assistir, em dar uma olhada no Quem seu quiser trabalho? acompanhar meus trabalhos, pode acessar o meu portfólio. Tem o link lá na página da Bubac Filmes, que é minha produtora. Então, quem quiser pode Abubac a Filmes Bubac no Filmes no Instagram? Instagram. Exato. Abubac com K. Abubac Filmes no Instagram. Então, Exato. @Abubac Bubac Filmes. Filmes. E A- aí, depois de ter feito esses trabalhos todos, eu comecei a fazer projetos mais solo, em solitário mesmo. Sim, sim. E aí cheguei a participar de um festival aqui no Castelo Garcia Dávila, lá em Prado Forte, uma competição nacional de projeção mapeada, videomapping, aquelas projeções, né, que Sim, sim, acontecem sim, em sim. monumentos e tal. E fui um dos 15 selecionados para participar dessa competição. E foi um trabalho assim. Foi minha primeira experiência também como VJ, que chamam, né? Que é quem produz essas projeções mapeadas. E foi assim muito enriquecedor também, porque foi meu primeiro trabalho, já recebi essa bomba assim de ser selecionado, foi muito gratificante mesmo. Muito gratificante é a gente saber que você é baiano, soteropolitano, né? Soteropolitano. Soteropolitano, muito é bom saber que tem um jovem, né, desse jeito, trazendo todas essas informações, todos esses trabalhos. É muito rico o seu trabalho, né? Rico em conteúdo, rico em produção. Isso é muito gratificante para nós, né? É E lá ótimo. no futuro vocês ainda vão ouvir falar muito desse Tiago Abubaquer, viu? Isso é só o comecinho de uma longa estrada, eu tenho certeza. Eu espero. Ah, com certeza, tão longa e tão grande quanto a imensidão do mar. A imensidão do mar, que Aleixo Belov, você foi buscar, não é? Um documentário. Como é que é o documentário Aleixo Belov, Uma Vida no Mar? É Love a Vida no Mar. É o primeiro curta documentário biográfico sobre Aleixo Belov, que hoje é considerado o maior navegador do Brasil em milhas navegadas. Foram 5 voltas ao mundo, sendo 3 em solitário a bordo do veleiro Três Marias e 2 a bordo do veleiro Escola Fraternidade com alunos. E em todas essas viagens ele fez em barcos construídos por ele mesmo, né? Então, é Coisa, muita né, história. menino? E É fora muito. todas essas viagens de circunnavegação, ele fez, digamos assim, trechos mais curtos, que ainda assim são muito desafiadores, como é o caso da viagem para a Antártica, passando pelo Drake, lá, a passagem de Drake é considerada a zona mais tempestuosa para navegação, né? E por último, a passagem noroeste, passando lá pelo topo do mundo, lá no Ártico,
Ele tem também. um preparo emocional, um equilíbrio, né, para conseguir fazer isso Ele é um sozinho. lobo do mar, um legítimo lobo do mar. Ele é Ele é incrível, ele é incrível. tem uma Belov tem uma ligação, assim, com a gente muito grande, muito forte, tem né. uma biografia riquíssima, né. Riquíssima. E Em você todos pegou tudo isso. aí que tá. Como o filme se trata de um curta-metragem, né, é um curta documentário de aproximadamente 20 minutos, eu tinha que definir um cerne para o filme, né, no sentido, assim, de que não vai dar pra você Aleixo Belov tem várias facetas, né. Tem a vida dele enquanto navegador, enquanto empresário, enquanto engenheiro, enquanto professor, enquanto escritor. Se eu fosse colocar isso em um produto de curta duração, não ia dar, simplesmente não ia dar, né. Isso aí era pra ser uma série, né, fosse pra abordar tudo isso, né não? É verdade, é verdade. Aliás, aproveitando o ensejo, a diferença de filme para documentário? O documentário é a produção do real. É baseado em uma história real, em um acontecimento, em uma em um fato Uma mesmo, em uma realidade. realidade. E a ficção é a produção a partir de inspirações, a partir de enfim, Já é fica mais aí a a a ficção é informação para autoexplicativo, vocês, é é autoexplicativo. autoexplicativo, Mas foram muitos obstáculos que você teve que passar para fazer esse com certeza. documentário de Foi Belov, muito não foi? desafiador. A ideia surgiu lá em final de 2022 mais ou menos, né, e não tinha nada a ver com a proposta desse documentário na realidade. Esse meu amigo Luiz Humberto Campos, ele teve uma participação nesse filme, lá no início. Ele tinha elaborado o argumento de um documentário sobre a tensão na Ucrânia. Ainda não era a guerra, não tinha acontecido nada ainda. Estava na iminência, né? Já tinha um conflito ali. E aí, nós estávamos à procura de entrevistados Belov é que tivessem. ucraniano. Exatamente. Eu já conhecia Belov, eu já tinha estado na cerimônia de lançamento dele do livro Alaska, Muito Além da Linha do Horizonte, em 2019. Foi lá no Yacht Clube da Bahia. Meu pai que me apresentou a Belov. Até ali eu não sabia quem era, entendeu? Ele é tão simples, né. Ele é de Exatamente. uma simplicidade, Aleix Exatamente. Belov é uma pessoa, assim, É uma pessoa única. e genial. Autêntica e genial. Exato. E aí, depois desse momento, depois dessa cerimônia, né, de lançamento do livro, eu cheguei a acompanhar a Belov, li algumas revistas, algumas matérias de revistas, vi algumas entrevistas dele falando sobre as últimas viagens dele pela Polinésia, passando pela Micronésia, aqueles lugares paradisíacos. E eu já sabia da história dele enquanto imigrante de guerra ucraniano, né? E aí opa, sabe? A gente pode usar Belov como, a gente pode incluir Belov como um dos entrevistados principais. E aí, cheguei a entrar em contato com Belov, falei com ele, Aleixo, a gente queria fazer um documentário sobre suas experiências enquanto imigrante de guerra ucraniano. Tal. Ele aceitou, só que aí vieram dois problemas, e foram decisivos pra gente cancelar o filme dentro dessa proposta. A primeira questão foi que Aleixo viajou para fazer a última viagem, para fazer a última expedição dele, da passagem noroeste, passando lá pelo Ártico, né? E ele ia levar 9 meses viajando. Uma Imagina, gestação, uma uma gestação. gestação. Pois é, Gestando um exatamente, bebê é a mesma coisa, 9 exatamente, meses. 9 meses, imagine. E depois veio a guerra na Ucrânia. E aí não tinha mais sentido fazer um documentário sobre um evento que ainda não tinha tido um desfecho, sobre uma coisa que tinha acabado de acontecer, vai se basear em quê, né? E aí pronto, paralisou completamente. Mudou o rumo. Mudou o rumo. E aí, por acaso, meu amigo, Luiz Humberto Campos, ele visitou o Museu do Mar, Aleixo Belov, fica no Santo Antônio Além do Carmo, um equipamento espetacular, um equipamento cultural, assim, único aqui, Visitem, viu, gente? com certeza. Vale muito a pena. Museu do Mar fica Fica no Largo de Santo Antônio, Além do Carmo. Largo Santo Antônio, exatamente. E aí, ele teve aquele insight, né? Eu já tinha falado de Belov, questão do documentário, ele ficou maravilhado com a biografia de Belov, e aí me contactou propondo a execução de um documentário sobre a vida de Aleixo Belov. E aí eu marquei a entrevista com Aleixo, nós fomos lá. Chegando lá, eu cheguei a montar um scriptzinho, qual seria o rumo do documentário, e desde o início eu tinha uma noção muito específica de qual deveria ser o formato do documentário. Eu queria fazer uma coisa diferenciada, eu queria fazer um produto
digno de ser apreciado numa tela de cinema. Isso ainda não tinha. Você tem várias reportagens belíssimas sobre Aleixo Belov. Não É é não? verdade, assim. Você tem vários documentários sobre viagens específicas, mas você ainda não tinha um documentário sobre... Um documentário biográfico mesmo, né? Fazendo um panorama desde o nascimento dele e a chegada dele ao Brasil até a inauguração do museu. Sim. E essa era a ideia. E eu tinha assim na minha cabeça, esse é o filme de Belov. Esse é um filme que deve ser... É uma história que deve ser contada por Aleixo Belov e unicamente por Aleixo Belov. Então eu queria que ele fosse o centro da atenção, sem interferência de nenhum outro ponto de vista, de nenhum outro entrevistado. Entendeu? Essa é a história contada pelo dono da história. E eu acho que isso faz toda a diferença. Total, Né não? total, total. É, Muita diferença mesmo, porque é, além de Aleixo, ele é enfim, uma ele fonte é um interminável de ícone, né? informações, Obrigado. enfim, de sabedoria, né? Porque afinal de contas, uma pessoa que dá 5 voltas ao mundo num veleiro não é Exatamente. pouca coisa, Não é não. pouca Não é coisa. pouca coisa, não. É muito. Pois é. E aí, por onde mesmo eu tava? A gente tava, Ah, você falando que você focou em Aleixo pouco ela, Belov, exatamente isso. ele para ser Vai ser o exatamente. centro de todas as atenções, no Isso dá caso, né? como você falou, né? Ele é Uma fonte uma fonte interminável, interminável. Então isso dá inesgotável. uma credibilidade, uma verdade, um peso pro filme muito maior. Que esse é o filme sobre Aleixo Belov, contado por Aleixo Belov. Como se fosse uma autobiografia, né? Óbvio que não é uma autobiografia, porque tem a interferência do documentarista, né? Que tá ali guiando e conduzindo, conduzindo a narrativa e vendo como é que ela vai evoluir e administrando isso, né? E aí que vinha o maior desafio, né? Que foi fazer justamente esse trabalho imenso de pesquisa para conseguir ilustrar as passagens do documentário, né? Porque até então que você tem uma entrevista que poderia servir para inúmeros propósitos, né? Sim. Então, como você pegar essa entrevista e transformar em um produto cinematográfico, né? É como um quebra-cabeças, né? Você tem que pegar as Exatamente. peças e encaixar para você Você deve conseguir. entender muito disso também, no jornalismo também. Um pouco, porque no jornalismo a gente pega os pedaços das coisas, vai juntando para formar aquela mini história que é a reportagem. É uma microscópica, né? 2 minutos, 3 minutos, é uma reportagem longa. É, Então, no mas é um documentário é mais desafio. ou Esse menos trabalho de isso. pesquisa sempre é Sim, muito sim. complicado, né? Agora me diga, me tira uma dúvida. Aleixo Belov, por ter viajado tanto tempo sozinho, inclusive, ele é falante? Ele gosta muito de falar ou ele fala pouco? É aí que tá. A grande sorte foi que Aleixo, além de ter muita história pra contar, é um bom contador de história. Ai, que excelente. Então ele se empolga, ele se empolgou na entrevista também, ele gosta de falar da história dele, ele tem um carinho pela história dele, tem um carinho por Salvador, Bahia, capital Sim. da Amazônia Azul. Aliás, ele tem sotaque de baiano, né? Pois é o ucraniano mais baiano que eu conheço. Ucraniano, Aleixo Belov, sou sotaque É de mais baiano. baiano do que muito baiano. Exatamente, interessantíssimo. Todas as vezes que eu encontro com Aleixo, eu percebo assim o sotaque dele, eu acho tão É, engraçado, tão legal, chegou né? aqui aos 6 anos de idade, né? É, baiano É já, baiano, baiano. é ucraniano de nascença só. É, E só baiano de alma. Acho que é exato, isso. exatamente. E aí você foi tirando, pegando dele, puxando as Puxando as informações. informações. Chegou um momento na entrevista que ele falou: "Ah, essas perguntas aí que vocês fizeram é minha vida. Deixa que eu vou fazer um monólogo aqui. Depois vem os cortes." Ele é bem É, direto mas foi também. muito receptivo, entendeu? Ele nem conhecia a gente. E foi super aberto, recebeu a gente na casa dele pra fazer a entrevista. Foi muito bacana. Uma vez eu fui fazer uma matéria com o Aleixo Belov e na época eu era mais magra, viu, gente? Eu estou 10 quilos, 12 quilos mais gorda na minha vida. A idade é terrível. Aí eu era bem magrinha. Ele disse assim: Você parece uma gazela. Eu achei um lindo elogio, porque uma gazela é uma Uma coisa linda, gazela né? é. Você parece uma gazela bonita e não sei o quê. Eu achei tão engraçado e ao mesmo tempo tão, um- tão delicado isso dele me falar, né? Uhum. E aí eu digo: Ele, Esse cara é uma é uma figura, é figura. uma É figura. muito autêntico, é muito É, verdadeiro. é. Admiro muito nisso. E Isso. nesse documentário Belov, Uma Vida no Mar, as pessoas vão poder encontrar e até se sentir um pouco dentro dessa experiência de Com Belov? certeza. O objetivo foi justamente criar uma experiência imersiva.
Então, justamente por ser Belov contando história, é como você fosse sendo guiado por ele, né? E aí, eu devo dizer que o processo de montagem de pesquisa foi meio traumatizante, porque você tem uma entrevista de 45 minutos e você tem que reduzir isso a 20 minutos e fazer com que a história evolua de forma fluida, orgânica, que haja um- uma linha mesmo, sabe, de carga dramática, sabe? Que Sim, parta de sim. uma carga dramática mais suave, que isso vai aumentando, aumentando a tensão, aumentando a expectativa com relação ao final do filme. E é, acredito que. Perdi um pouquinho aqui. Nada. Com É, certeza as pessoas vão conseguir fazer essa imersão, com porque certeza. o mar quando você mergulha no mar, é uma imersão, né, é uma imersão dentro da água do mar, mas até quando você não está mergulhando, falar do mar e de uma pessoa, de um lobo do mar, como é conhecido Aleixo Belov, é como se você estivesse mergulhando de verdade, sem Exatamente. entrar na água. Exatamente. Não é mais ou menos isso? E a ideia foi justamente essa. O cerne do filme, o âmago mesmo, é retratar a vida dele enquanto o maior navegador do Brasil. Então, a vida dele enquanto engenheiro, enquanto escritor, enquanto professor, mergulhador, isso acaba ficando como coadjuvante, né? O centro mesmo, acho até que esse é o aspecto da vida dele que chama mais atenção mesmo imediatamente. O homem que deu 5 voltas ao mundo, né? 3 em Sim. solitário. O homem que, enfim, viu de tudo, né? Pelo mar. E pelo mundo também. Ele ele Conheceu fa ele diversas culturas. Ele contou algum perrengue que ele passou, alguma dificuldade, assim, no mar, que ele teve medo mesmo? Na passagem noroeste. Como foi? Passagem noroeste, ele ficou 35 dias esperando no Alasca o gelo abrir. Ah. E depois ficou 10 dias à deriva. Porque lá tem um período específico para você conseguir atravessar, né? Sim, 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 E sim. aí ele disse que com 79 anos foi a viagem mais difícil que ele fez. E com Apesar de 79 anos ele fez com isso? 79 anos. Gente, ele é incrível, Ele é. E impressionante, mesmo não tendo sido impressionante. uma viagem solitária, né? Porque você espera o quê? Não. Em solitário vai ser muito mais difícil. Oh, Ele disse que não, porque até a responsabilidade com os alunos, né, que ele tem enquanto comandante, né, e levando todo mundo sim. para o lugar mais difícil. Ele foi o capitão do primeiro barco de bandeira brasileira a cruzar a passagem noroeste. Então, um feito grande, principalmente considerando a idade dele, né? É, É, e é um risco, inclusive, de vida mesmo, porque a natureza, ela é imponderável e, de qualquer maneira, é exatamente. E isso é grandiosa. explorado no filme, essa parte. Essa viagem é uma das principais retratadas no filme. E foi, assim, um trabalho de pesquisa muito grande. No início, eu não tinha acesso nenhum à fundação. Então, todo o material que eu ia coletando era indo até a 10ª página do Google, tentando encontrar imagens em alta resolução, vídeos em alta resolução, e vendo como é que ia administrar isso, acaba sendo escasso, né? Sim, 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 Acaba não sim. achando isso, né? Se você não tem um acervo ali do seu lado. E aí eu comecei a entrar em contato direto com o fotógrafo e videógrafo que acompanhou o Aleixo nessas expedições todas e fez registros. Foi Leonardo Excelente Papini. ideia. Como é o nome? Leonardo Papini. Ele Sim. faz imagens assim, nível National Geographic, tudo pegando de drone, assim, cada tomada linda mesmo. Um negócio assim. E ele fez todos os registros das 3 últimas expedições no Veleiro Escola Fraternidade. Por a viagem à Antártica, a volta ao mundo e, por último, a passagem noroeste. E você sabe por que que eu acho que é tão rico, tão rico, tão rico esse trabalho também, além, para além, extrapolando a visão, com essas mudanças climáticas, a Antártida e os polos do planeta, eles estão se modificando, né? Estão derretendo. A situação está ficando crítica, está ficando grave. Até os ursos polares, em algumas regiões frias dos extremos do planeta, estão migrando para as cidades, Exatamente. na Rússia, em alguns lugares assim, porque eles não estão encontrando mais alimento. Então, esse documentário que você faz é uma maneira de eternizar Exatamente. esse lugar. Inclusive, o documentário ele tem uma inspiração na década do oceano, que é promovida pela ONU. A Fundação Lech Belov apoia a década do oceano, que compreende a década de 2021 a 2030, que eles estabelecem uma série de compromissos e ações para garantir a saúde oceânica, para garantir a conservação dos mares, né? E nisso está incluído, óbvio, as mudanças climáticas. Então o filme ele leva esse selo da década dos oceanos, inclusive.
Que maravilha. Eu, Muito mar... como pessoa do mar também, que sou do mar, apaixonada pelo mar não também, fui né? tão longe ainda. Eu sou do mar, mas da beira, né? Da Da beira. beira da praia, aqui no É, eu litoral. também. Mas eu acho assim isso muito relevante, muito importante, até mesmo para as próximas gerações. Com Porque certeza. na velocidade que a destruição está acontecendo, né? A destruição, sobretudo dos nossos oceanos, eu não sei o que será no futuro. Então, um documentário como esses, ele resgata toda uma Pois é, e realidade. culmina com o Museu do Mar, que é um equipamento de suma importância, né? Que você tem pesquisa, você tem o estímulo à pesquisa, né? De visitantes, de estudantes que passam por lá, né? É mesmo, assim, de suma importância mesmo. E os equipamentos, como é que você aprendeu a operar os equipamentos, a fazer as câmeras e, enfim, Pois é, a técnica? o cinema de guerrilha mesmo, né? Eu devo dizer que tudo foi mais como autodidata que qualquer outra coisa. Fiz alguns cursos, cheguei a fazer um curso em São Paulo, na Academia Internacional de Cinema, um curso de edição, utilizando o software Premiere. Já sabia, mas fui me aperfeiçoar. É sempre bom você ter um certificado, um selo, né? Garantindo, Claro, claro. sempre bom. E com isso, é... e aí fui evoluindo nisso, assistindo tutoriais, pegando cursos online e tudo. Acho que você já nasceu para isso. Eu também Eu eu acho tenho essa que, olha, impressão esse também. menino, eu cheguei aqui hoje no bunker, aqui a gente está no bunker 505. Bunker.505, que é o lugar que a gente grava, tem outros podcasts que são gravados aqui. Quando vocês quiserem conhecer, acessa aí, bunker.quinhentos e cinco. Aí eu cheguei aqui, tá ele na porta. Só que eu não imaginei que ele era o entrevistado. Olha a coisa, por ele ser tão jovem, ele muito jovem. Quando eu vi toda aquela biografia, eu digo, nossa, que legal. Aí eu fiquei, ele me viu de Dona Florinda, com o cabelo todo enrolado, para ficar com o cabelo bonito, sabe como é, né? Então, quando a gente que tem já mais maturidade vê um jovem como você aflorando esse talento, fica patente que você é um talento nato para o cinema, para o audiovisual, mas é claro, porque já veio na sua verve mesmo. Você fala que desde pequeno já começou, Sim, e hoje sim. você tem quantos anos? 20? 21. 21, gente. Olha para isso, é muito jovem, É. né? E está fazendo comunicação. Tô fazendo comunicação com habilitação em publicidade e propaganda. Gosto também dessa área. Já fiz alguns spots publicitários, principalmente pro meu pai. E tô nessa jornada Tá aí. nessa pegada, né? Porque E todo conhecimento vai agregar. com certeza, com certeza. E Beloved, assim, como foi minha primeira experiência como documentarista, né? Me enriqueceu muito em todos os sentidos, porque tive que lidar com muitas coisas, né? Com direção, produção, edição, efeitos visuais. O filme tem algumas animações e efeitos visuais para poder dinamizar a forma como essa história é contada. É, pesquisa, né? Sim, sim. Toda essa parte, né? E roteirizar tudo Exatamente. isso, eu acho que talvez seja a Autoria parte de mais. argumento, foi É, junto com meu amigo. E foi muito difícil mesmo fazer essa pesquisa. E aí, eu tava falando, né, que no início não tinha acesso à fundação, sim. mas depois eu comecei a conhecer o pessoal da fundação, comecei a conhecer Eduardo Ataíde, que hoje é apoiador institucional do projeto, mediante a WWI Brasil, que é uma instituição internacional de pesquisa ambiental reconhecida mundialmente. E ele é conselheiro também da Fundação Aleixo Belov. Ele meio que abriu portas assim nesse sentido e eu comecei a coletar material diretamente do acervo da fundação. E aí que você chega assim, eu nunca vi tanto arquivo. Você fica louco. Eu quis Você, escolher. o que escolher? Como é que é uma coisa assim e pelo fato justamente de ser, não sei nem quantos terabytes tem, gigabytes tem de armazenamento ocupado ali com aqueles arquivos todos. Você acaba levando uma tarde inteira para conseguir coletar 3 arquivos de vídeo, só pra você ter noção. Nossa, é bastante coisa então, hein? Pois é, É muita coisa, é né? muita coisa. E depois para escolher, porque na reportagem tem isso, a gente tem essa dificuldade, mas o tempo é exíguo, é muito pouco, né? A gente Pois é, às vezes tem uma sonora, uma fala de um entrevistado, que é uma fala muito boa, mas você só pode tirar daquilo ali, se for 15 segundos, é muito. Você vê que uma peça publicitária de propaganda em TV, em rádio, tem 15, 30 segundos. pois é. Tem gente que acha que é Imagine. pouco. Oh, Ah, não que é não não, é não. Não é. é Esse bastante. documentário mesmo foi um ano, exatamente um ano produzindo. Desde pré-produção, até pesquisa, até o processo de montagem, que foi imenso também.
Então foi assim, foi uma maratona mesmo, aquele cinema de guerrilha, legítimo. Hoje já tem apoio Uhul! institucional da Gostei Fundação Aleixo disso, cinema Belov, de guerrilha. da WWE Brasil. Temos contando agora com o patrocínio de mídia da Rede Outlight. Então o projeto está caminhando para ser divulgado mesmo mundo afora. O objetivo é esse, é usar esse projeto como um instrumento de divulgação da vida de Aleixo Belov a nível internacional. Então está sendo submetido ao circuito de festivais e Isso. mostras de cinema. Acabou de ser selecionado em um festival lá na Islândia, o Ocean Films Husavik, que meio que seleciona os filmes ligados à temática oceana do momento, né, da temporada. Nossa, que E chique! Na Islândia, é muito Reykjavik. gratificante. Reykjavik é a Husavik, capital. Husavik, Como é o nome? Husavik. Husavik. Fica pertinho de Reykjavik. Reykjavik é a capital da Islândia. Isso. Isso eu sei, que eu tinha um E amigo lá. Husavik é a capital da baleia na Islândia. Lá Ah, tem que estudo sobre baleia máximo! e vai acontecer no Museu da Baleia da Islândia lá. Uau! Acho que vai ser muito bacana. Quer dizer, você já começa projetando internacionalmente toda essa coisa que Exatamente. vem daqui da nossa Bahia, né? Que Exatamente. sai Levando a imagem daqui. de Aleixo, levando a imagem do Brasil, levando o nome da Bahia e levando o nome de Salvador, Bahia de Todos os Santos, capital da Amazônia Azul, como já é reconhecida internacionalmente. É o litoral mais extenso do país, pelo menos aqui no Brasil, o litoral Exatamente. mais extenso é o da Bahia. Exatamente. E não é à toa que aqui foi escolhido para ser a sede da Amazônia Azul, que compreende essa faixa de água que envolve o Brasil, né, de água salgada. É o berço da civilização brasileira, aqui é o centro da costa brasileira, como você falou agora. E a Amazônia tem a Amazônia, que a Amazônia é o pulmão do mundo, como chamam, né? Exatamente. Então, talvez a mãe da água do mundo, né? Exatamente. Porque a água doce também, os Com toda mananciais certeza. estão todos aqui. Nossos Aqui é uma riqueza, biomas, aqui é uma riqueza interminável. nossos biomas precisam ser vistos e preservados. Não é à toa que Tiago Abubakir, esse que você está vendo aí, Tiago Abubakir, filmmaker, produtor, diretor, autor de já obras incríveis que você pode ver acessando @Abubakir com K, tá? Abubakir Filmes. Abubakir Filmes, aí você pode entrar em contato com o Tiago, pode trocar ideia, você que gosta do audiovisual, para trocar Com toda figurinhas certeza. é sempre bom, né? É Você sempre já ótimo. tem uma Network, equipe. troca de ideias, assim. Você já tem uma equipe que trabalha com você, né? Não, Não tem, não? é que tá. Eu faço tudo sozinho. Meu Deus do céu, que É menino talentoso por isso você, que às vezes demora rapaz. tanto. Justamente por isso. É. Teve essa contribuição grande do meu amigo no início do projeto, mas que assim, toca o barco no sentido de produção, essas coisas sou eu, entende? Então é muito trabalho. E você já está com alguma outra ideia em vista ou você está focado no Tô Belov? focado no Está Belov. A focado gente no ainda tá na Belov. fase bem preliminar ainda de divulgação. A previsão é que aconteça uma estreia local aqui em junho, julho, por aí. Não posso dizer uma data exata ainda, porque isso ainda está sendo visto. Mas deve acontecer sim uma cerimônia de lançamento e tal. Vai ser bem bacana. Com certeza. E eu também acho que você deveria depois cursar cinema. Por que não? É, Não é uma é boa uma ideia? possibilidade. É É uma uma grande possibilidade. Você possibilidade. sabe que eu sou jornalista, mas eu prestei vestibular para cinema. Aí não fechou a turma de cinema de noite. Aí, no horário que eu podia estudar, aí eu fui transferida para a turma de jornalismo, porque a grade de matérias era parecida. Ou seja, o jornalismo me puxando, e no caso é o cinema te puxando. É Exatamente. a sua verve, a sua Exatamente. área, e a sua vibe, né? A sua Exatamente. onda, digamos assim, para você Sempre foi. surfar nela. É. É muito bacana. Com certeza. E falar do mar é uma coisa muito importante, porque os oceanos estão passando por grandes transformações, como a gente já falou, né? Belov toca nesse assunto, Tiago? Das grandes transformações Sim, climáticas, sim, ele, sim, sim. ele não fala muito, mas ele deixa transparecer no sentido assim de que, por exemplo, ele fala bastante justamente no Ártico, lá onde tem o aquecimento global, etc. Quer dizer, o aquecimento global é o mundo todo, mas lá onde é mais Sim, perceptível, né? lógico, porque o gelo derrete, aquelas Exatamente. geleiras, e são coisas imensas, né? Lá Gigantescas. vivem os Inuits, né? Que são
Os esquimós, na Os realidade, né? esquimós. E eles enfrentam uma série de desafios justamente devido à mudança climática, né? Meu Deus. E tem o degelo, tem depois meses de congelamento total, e não tem o que plantar. Ele fala sobre isso no documentário. Então você percebe que ele tem essa sensibilidade com relação aos diferentes povos que habitam o mundo, né? Ele que já teve contato com tantos povos de tantas nacionalidades, né? Polinésia, é, no Ártico, em tudo que é lugar. Imagino que deva ser uma experiência muito rica, mas é melhor você Deve ser assistir mesmo. Belov, Uma Vida no Mar, para você ouvir do próprio Belov essas experiências sob a ótica do filmmaker, diretor, autor Tiago Abubakr. Eu sugiro que você assista, que você vai ficar maravilhado, porque é muita informação rica, muita informação importante. Não é à toa que o Com Lobo do certeza. Mar deu 5 voltas ao mundo, Por né? voltas ao mundo, imagina. Quanto tempo de viagem para dar uma volta ao mundo de veleiro? 1 a 2 anos. Nossa senhora, imagine você ficar de 1 a 2 anos no veleiro, Imagina. só você, ó, no mar, aquele mar gigantesco. Exatamente. Porque lá no meio do mar, as ondas não são como aqui na beira, não. É completamente diferente. Como é que vocês chamam? Drake? Lá no Drake, na Antártica, ali O é super Drake tempestuoso. é o lugar mais perigoso, né? É. Agora ele fala, tem momentos que ele fala assim, não, hoje é mais fácil, hoje você bota a previsão do tempo e vai numa boa. Pra ele deve ser mesmo, né? Para ele, né, Pra que ele. já foi tantas vezes. Mas ainda assim ele fala que é desafiador. Óbvio, né? Isso, e aos 79 anos, eu acho que é até uma homenagem também grande a esse tipo de trabalho dele, né? Com certeza. O curta é uma homenagem. Tá sendo referido assim como é uma obra homenagem mesmo à vida de Aleixo. É um panorama mesmo, bem sintéticozinho. Eu gostei. Eu gostei Eu bastante. acho que essa Bubaque Filmes Eu, me- ainda eu, eu vai me dar. envolvo com o filme muito quando eu assisto. Ele até hoje, entendeu? Eu já assisti 500 vezes o filme, né? É claro, né? Tem que Você que assistir, né? fez, tem que assistir, tem que Tem que assistir. reassistir. Aí toda hora faz um refinamento, uma coisinha. E a gente Mas tá encaminhado precisa. já. E a gente precisa dessa coisa de desenvolvimento mais dessa arte, né? Do cinema, do documentário. Tem um negócio que fala assim, tem uma frase: ainda bem que existe a arte para que a realidade Verdade. não nos sufoque, né? Exatamente. Porque nossa realidade está extremamente É pesada. uma zona de escape mesmo, né? É uma zona Isso. de. A arte é É, uma forma da gente embelezar a a vida. vida, O trazer que seria a vida sem a vida. arte, né? O que seria, né? O que seria? O que seria? Trazer vida à vida. E às Exatamente. vezes a gente está vivo, mas a gente está só sobrevivendo. E às vezes a gente está faltando exatamente essa energia de aventura, essa energia de Exatamente. força, essa energia de desbravar os mares e descobrir as coisas. É uma energia muito bonita. E você condensa tudo isso no documentário e traz Belov. Quanto tempo de documentário? Quantos minutos? São 20 minutos. Parece pouco, mas é um resumo muito bem feito. Consegue envolver a audiência. Com Consegue envolver certeza. bastante. Principalmente pelo formato ser diferenciado, né? E pelo filme ter sido pensado e feito para ser exibido na tela grande, no grande ecrã. Esse é o destino dele, acredito. Ah, eu Destino também original. acho, eu acho. E tomara que as pessoas também possam ter acesso logo, logo, quem sabe em um museu, fazer uma Sim, com exibição, né? certeza. No Museu de Arte, no MAN, Com alguma certeza. coisa assim tem Exatamente. que rolar para Vai que rolar. outras pessoas, a gente daqui também possa ver. E às vezes a Com gente certeza, é se isso que eu tô falando. apropriar, né? Exatamente. Deve ter esse lançamento, essa estreia. E deve ter depois algumas várias exibições, né? Assim, em espaços como o MAN, né? Em centros culturais. Com certeza. Isso é importante para que vocês que não estão assim habituados com o fazer dessa arte, é todo um processo. 20 minutos, mas são 20 minutos que levam muitos dias, meses, horas, para que você chegue àquele Virando resultado. noite. E É mesmo. às vezes você vê uma propaganda de televisão, você está fazendo comunicação e publicidade também, né? Uma propaganda de televisão. Digamos que a propaganda tenha 1 minuto, que é muito tempo em televisão, 1 minuto, e é caríssimo. Se vocês soubessem quanto tempo leva para fazer aquela propaganda de 1 minuto, vocês iam entender como é o trabalho dele para fazer o documentário de 20 minutos, entendeu? É É trabalho, é trabalho. É serviço, trabalho. é E eu acho serviço. que você acaba saindo um pouco da zona de acomodação, no sentido assim de que
Vamos fazer um longa. Você deixa basicamente a entrevista completa e vai ilustrando as passagens com vídeos, tomadas, etc. Só que você tem que dar alma àquilo ali, você tem que dar energia, você tem que manipular aquilo para que aquilo tenha uma construção cinematográfica mesmo, né? Para que aquilo tenha o tom cinematográfico, né? Para que a história não seja só expositiva, né? Que seja ele falando tudo e as coisas aparecendo à medida que ele vai falando. Você tem que priorizar o visual, né? Tem que priorizar é sempre isso, né? Quanto maior a superexposição, menor o valor cinematográfico. Então, mostre e fale menos. E aí que entra, acho que aí que é quando verdadeiramente toca a alma enquanto filme. É verdade. Às vezes o menos é Use a mais. fala como um suporte, use a fala de forma poética e não como o filme. O filme é o visual. A fala é o que vai dando forma a esse visual. Mas não necessariamente não transformar essa fala em texto, que aí cai justamente na chatice, no monótono, né? Acho que é. Uma curiosidade, o que é que ele comia nessa viagem? Ele pescava, ele levava comida desidratada, Ele fala isso. ele comia o quê? Muito ovo maltine, que ele chegou a falar Ovo uma vez. maltine? Ovo maltine, Ah, muito enlatado. Disse que, por exemplo, essa última expedição que ele fez, que ele diz ter sido a mais desafiadora lá no Ártico, ele levou 2,5 toneladas de comida. nossa, e cabe isso tudo no veleiro? O veleiro é imenso. O Fraternidade, que é o que ele faz, o veleiro que ele faz as expedições com os alunos, é imenso, né? Tem toda uma estrutura, é diferente do primeiro. O primeiro foi um barquinho construído no quintal da casa dele. Então era uma coisa bem mais artesanal, assim, caseira. Esse não, esse foi um grande investimento para fazer um veleiro com todo o equipamento todo seguro, com toda a parte eletrônica atualizada e tal. E deve ter um compartimento de carga enorme, né, para caber. Nossa senhora, duas E disse que toneladas de ainda trouxe comida. comida para cá, porque realmente 2,5 toneladas, como é que vai? Vai comer isso tudo, mas antes sobrar do que faltar, né? Já Exatamente. imaginou ficar com É. fome no meio do mar, Imagina a lá no meio do responsabilidade, cheio Ártico? de aluno no barco. Imagina. Vixe Maria. E os alunos, e não pode enjoar também, viu? Se for uma pessoa que Eu não nem dava eu pra que ir. enjoa, eu Eu não também dava não pra dava ir. não. Fico mareado rapidinho. Apesar de eu Eu ser um também. apaixonado pelo mar. Eu também. É. Mata. Super Mas, Gêmeos, ativar. Desculpe, super. desculpa aqui o microfone. É, mas eu também sou desse jeito. Desse jeito. Adoro o mar, sou do mar. Agora, se me botar no barco, eu já começo, ó, a marear Não me bote total. num barco parado. Pegar como é que chama? Calmaria, ficar à deriva. Não, não, não pode ser mar É, calmo, pode ser mar agitado. Eu fico da cor da lula, é fosforescente. mesmo. Você já viu a lula embaixo d'água? Já vi. Ela não é É fosforescente, eu fico fosforescente, daquela fica cor. cinza quase, Eu né? fico, ó, assim, brilhando assim. O pessoal, você tá pálida. Eu digo, eu tô É, enjoada. Eu imagino que é ele isso. não deva ter esse problema, né? Não Não tem. deve ter, Não não. tem, Ou se não. teve lá no início e se acostumou, né? É, com certeza. Porque a vontade de conhecer o mundo foi maior do que qualquer coisa. E ele falou quando depois de passar, por exemplo, um ano inteiro viajando no barco, quando ele volta para a terra, deve sentir uma diferença, né? Porque o mar está sempre no Deve ser. movimento, né? Deve ser um negócio meio estranho, né? Deve ser Eu não cheguei a diferente, perguntar isso né? pra ele, não sei, mas deve ser um baque, assim, né? Deve. E até assim, quando você pega avião e você sai do avião, você sente O fuso horário os horários, você fica. Tem o jet lag, né? Você sai meio. é meio Quando você passa um baqueado. tempinho assim na lancha e sai pra terra, então você também sente um negócio meio estranho, E né? os animais, ele contou de baleias. Ai, o que é que ele Baleias, os via? ursos brancos. Que delícia! Imagine ver um urso polar de verdade, Pois é. gente. Ele via tudo isso. Pinguins. É, é uma viagem, né? É uma É viagem, é uma uma viagem. viagem. É um bioma Deve incrível, é ter. uma coisa maravilhosa. Ele é um legítimo explorador mesmo, um desbravador. E a água que ele bebia? Aquela água lá do degelo, ela serve para isso ou não pode, não? Que é água do mar, né? Eu acho que não pode, não. Não, ele também teve que levar água na Teve que levar viagem. água. Levar muitos litros de Acho que água. teve que levar tudo, praticamente. Tudo. Com o Hum, risco de ficar preso no gelo lá em cima, né? Não podia. O barco tava lá em cima, né? ainda corre esse risco, né? Esse é o problema, por isso tem que levar muita comida. Porque você não sabe quanto tempo você vai ficar à deriva. Ele ficou 10 dias Nossa. já. Gente, a riqueza desse documentário, só você assistindo. Repito, @Abubaker com K.
filmes, aí você procura Thiago, você vai assistir o doc, você pode acessar. Esse doc ainda não tá disponível. Ah, pra- pode assistir os pode filmes. assistir os outros filmes, tem lá também as O, propagandas o também, pai. o pai. E esse documentário, até agora só tem o teaser disponibilizado. Hum, Mas quando é que a você vai gente- liberar pra gente ver? Quando, tem Tiagão? a política de exclusividade dos festivais, né? Ah, entendi. É Porque tá por nos isso que, festivais internacionais. exatamente. Mas vai ter uma estreia local, então o pessoal vai ter essa chance de ver, né? Você me convide, viu? Com certeza, mas Você me já convide. não Você não tenha dúvida. Ele vai me emprestar essa lente de contato verde dele, que o olho dele é verde. Ele vai me emprestar a lente de contato verde. Eu vou pro negócio com a lente de contato verde e o cabelo louro de Zé. Que Zé é nosso colega aqui, ó. Ele faz luzes no salão. É. Olha aí. É brincadeira, viu, pessoal? É brincadeira. Ele tá ali. Tá vendo? E esse aqui, essa lente de contato verde, só nascendo de novo. Na Só próxima assim de novo. encarnação, quem sabe, não é? Tem que falar com seu pai, com sua mãe, né? Dizer Aí eu assim, falo, preste pode pra deixar. ela, dá pra ela um Pra pouquinho. já quem faz um transplante. Mas eu acho muito incrível o seu trabalho, Tiago. Fiquei muito Pô, fico muito impressionada feliz. pela sua pouca idade, né? Uma pessoa já com esse talento nato, já assim, transbordando, extrapolando de você, emanando de você já esse talento. Eu acho que seu pai deve Pô. estar no orgulho, sua Ah, mãe. ela gosta também. Eita, deve ser um orgulho retado. E agora é só seguir em frente e continuar fazendo, porque tem muitas figuras na Bahia outro dia a gente entrevistou aqui Clarindo Silva. Não sei se você já ouviu falar. É um senhorzinho que conhece tudo do Pelourinho. Ele é lindo, ele é lindo, ele é todo magrinho, assim, com aqueles cabelos Entrevistaram aqui grisalhos. recentemente, foi? Entrevistamos. Ele é da Cantina da Lua. Ele foi para o Pelourinho quando o Pelourinho ainda era um lugar marginalizado, lá na década de 50, 60. Então ele conhece muita coisa. Ele conheceu Cosme de Farias e como ele, existem várias outras figuras. Você trouxe Belov, mas eu acho que depois desse documentário, você ainda deve fazer, com certeza, Ah, muitos não, com outros. certeza. Figuras você não vão faltar Foi a figuras minha para primeira você. experiência como documentarista. Foi estressante? Foi. Gostei. Gostou mais de Então, fazer filme ou documentário? sabe que eu curti bastante fazer documentário. Eu não sei dizer assim qual eu gostei mais. Acho que depende do momento. Assim, mas que eu tive, eu achei uma experiência assim, super enriquecedora. É muito importante. E que, como eu gosto dessa temática marítima, como eu sou muito ligado ao mar, acho que isso faz toda a diferença na empolgação que a gente tem ao lidar com uma história como essa, né? Então acho que justamente por isso o filme acaba tendo ainda mais alma, ainda mais, sabe? Com Por causa, certeza, porque o mar ele tem um poder, né? Se a gente imaginar que a Terra, 3/4 da Terra são de mar. exatamente. Nossa, dividir a Terra em Você vai 4. gostar do filme. Você gosta do mar, você vai gostar. Ave Maria, minha próxima tatuagem é do mar. Do mar. Não Aí. vamos me copiar, viu, pessoal? Aliás, pode Não é copiar plágio, viu? com outra Copyright. fonte. Só não faz com a mesma fonte. Aí, do mar. Vou fazer porque o mar eu acho que é uma fonte inesgotável, não só de É, energia, mas de alimento, de é contemplação, mesmo. né? E de mistérios e de força. Você dá um mergulho, você se sente outra pessoa, né? Revigorado, com Você se certeza. sente revigorado e você encontra uma pessoa amante do mar, ao ponto, como Belov, de passar 5 vezes a dar a volta na terra, pelo mar, de barco, 3 Imagina. delas sozinho, é É muita história, bastante. né? É muita história, o cara Acho que tem. foi uma das biografias assim mais riquíssimas, mais ricas que eu já vi, falando sério. Imagino, eu imagino. Porque, realmente. E visitem o museu. Visitem o museu que fica no Santo Antônio, além do Carmo. Outra dica para vocês é acessarem o Instagram, Abubakir Filmes. Ele fica mais concentrado no fazer dos filmes, viu, gente? Mas vocês podem entrar em contato com ele, que você, a partir de agora, vai olhar o direct, né? Vou sim. Demorei, não foi naquela. Não Não, demorei, não. demorou Ah, não. É porque tá. você falou que você não acessa muito, mas agora, quem Sim. sabe, Não, eu né? As acesso, eu pessoas vão acesso. acessar. O meu Instagram pessoal eu comecei a postar mais agora, mas o profissional já tem lá as coisas lá, Ah, poste mais pra repositório. gente Eu vou ver postar mais mais, vou coisa, pra postar, gente ver com mais certeza. coisa. Os bastidores, que o povo adora saber dos Exatamente. bastidores, né?
das coisas Esse todas. documentário foi uma coisa mais diferente, assim, porque como você lida muito com imagem de arquivo, né, imagem de acervo, os bastidores acabam acontecendo justamente só na entrevista, lá no iniciozinho, né. Mas, é um processo totalmente diferente, eu até tomei um susto, assim, é bem diferente de ficção. Você começa a fazer o roteiro, depois da entrevista, porque você não tem como prever o que a pessoa vai falar, é um negócio. É O pare jornalismo tem muito disso, né. Isso que eu ia falar, é muito parecido. Por exemplo, a pauteira tá lá na redação, faz a pauta dela, tá. Aí quando você chega lá no local, é outra realidade, porque, enfim, é o imponderável, né, é o fato, é o que tá Exatamente. É, acontecendo. Aí você vai lá, já muda um pouco as não coisas. pode inventar, né. Não, não pode inventar. Aí você liga e diz: "Olha, tá aqui assim, assim, assado, a gente vai ter que fazer assim, assim, assado". Então é bem parecido. É. É diferente e parecido ao mesmo tempo, né. De um conceito que eu elaborei junto com um amigo meu, Luiz Humberto Campos, foi para um roteiro, partindo de uma entrevista desse roteiro, parte para uma pesquisa imensa, e da pesquisa imensa para uma montagem também que é complicada. É, quem sabe estará nascendo aqui o Glauber Rocha, só que do litoral. Do litoral, não é, porque Glauber era É, lá lá de dos Vitória da Conquista, não é, de de outra outra região. E esse aqui é o novo Glauber Rocha. Já fui longe agora. o O novo Glauber Rocha, do litoral, do mar. Oh, graças a Oxe, Deus, oh, glória, Senhor. Porque o mar é muito precioso para pois todos é. nós. E que E, sorte, né, de a gente ter esse mar aqui, né, e essa Baía de Todos os Santos aqui. com certeza, esse oceano maravilhoso. E você, por favor, preserve. Quando for à praia, uma pequena bituca de cigarro que seja, leve seu saquinho, não é não, Tiago? Com toda certeza. A Porque ação isso parte da gente, né. Isso vai parar lá na Antártida, lá longe, onde você nem Pois imagina, o é. lixo que você joga aqui, ó. Tô na Praia do Pôr da Barra, muito bacana, muito bonito. Não pense que não interfere, interfere sim. Então, esse documentário de Beloved é uma coisa para você guardar, porque as coisas estão se modificando, como eu já disse, de uma forma que talvez mais tarde as futuras gerações, os seus filhos, por exemplo, já não tenham acesso à natureza como ela é Com toda hoje. certeza. Né, porque Exatamente. o ser humano Então, tá batendo forte. cada um faça a sua pequena ação, porque faz a diferença. E No a fim, sua faz a diferença. e a sua grande ação é o DOC, Beloved, Uma Vida no Mar, que logo, logo estará disponível para que todos vocês possam assistir, nós possamos assistir, que eu estou super curiosa também. E enquanto isso, vocês vão conferindo o filme O Pai, que se passa em Lisboa, de 1755, mas foi gravado aqui em Salvador. E como é o nome do outro filme? O outro não tá disponível. Ainda não? Ainda não. Esse só o pai. Só o pai. Mas vocês podem ver o projeto de projeção mapeada que eu fiz em Praia do Forte com o tema ancestralidade e meio ambiente, que Ai, também que tá no legal. porte. Foi esse que da competição nacional. Foi muito bacana, muito bonito. Tá disponível lá no meu portfólio também, para quem quiser assistir. Que máximo, que máximo. Eu fico muito feliz, viu, Tiago? Bom, Eu espero que tenha vida longa esse trabalho, que você mostre mesmo, leve para o mundo, para outras cidades do Brasil, para verem, assistirem, conhecerem as riquezas que os oceanos têm, né? com toda A certeza. gente, como cidade marítima aqui, como cidade litorânea, a gente precisa muito dessa reverberação para que todas as pessoas entendam, compreendam e preservem, sobretudo, o mar, Exatamente. porque o É uma mar riqueza é uma riqueza infinita. infinita. Assim como é infinito o seu talento, Ou e assim como serão infinitos os seus trabalhos, viu? se espera. Estou profetizando aqui, olhe, não, Confia. eu tenho Tô aqui visão do captando suas negócio. vibrações, viu? Eu Tô tenho aqui. visão do negócio. Esse menino, olha, tipo Glauber Rocha, câmera na mão, ideia na cabeça e ó, vamos trabalhar. Com 21 anos esse menino já tá assim. Pense aí, quando tiver mais experiente, vai longe, viu? Vai longe. Tiago, olha, eu lhe agradeço demais. Eu que agradeço. Mais uma vez, @Abubaque Filmes, tá? Se você quiser acessar, por favor, fique à vontade, siga, curta, compartilhe, entre em contato para saber mais informações. Visite o Museu do Mar, que Tiago falou também, né, Tiagão? Equipamento fantástico. Equipamento cultural fantástico aqui de Salvador. Tem que ir. É, programa assim de fim de semana, indispensável.
E assim que o documentário estiver disponível, por favor, nos informe, viu? Com certeza. Venha, Super Gêmeos, ativar! Forma de gente do mar, uhul! Forma de podcast Bahia Flow. Este podcast de hoje se encerra aqui, mas logo, logo voltaremos. Lembrando que toda segunda-feira, ao meio-dia, as entrevistas são compartilhadas no YouTube. E eu peço que você siga o nosso canal, por favor. www.youtube.com/Bahia Press ou /Bahia Flow, do jeito que está escrito aqui, ó, tá certo? O podcast da Bahia. Tiagão, valeu, até a próxima, viu? Até a E a próxima. você, muito obrigada pela companhia. Um beijo. Venha, 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 venha. O abraço hoje veio depois, um abraço. E abraço é sempre bom, né, Tiago? Um Sempre, abraço, sempre. um carinho, faz sempre bem. Sempre. Não importa o momento. Não importa o momento, seja É. no início, seja no final da entrevista, o abraço está dado, Contanto que tenha. contanto que tenha. Mil beijos para vocês. Este é o podcast da Bahia, Bahia Flow. Até a próxima. Um beijo, galera.